Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana em que o mercado norte-americano só trouxe notícias ruins e até aquelas notícias que pareciam boas acabaram derrubando o mercado. Enquanto aqui no Brasil a política deu um tempo, trouxe boas notícias e fez com que a queda do nosso mercado não fosse tão grande como aconteceu lá fora, mas mesmo assim a inflação voltou a assustar. Nos Estados Unidos essa semana, nós tivemos a fala de Jerome Powell, que é o presidente do FED, o Banco Central norte-americano. Ele discursou na quarta-feira no Senado e na quinta-feira na Câmara dos Deputados. E a sua fala foi bem dura. Ele deixou bem claro que vai precisar subir a taxa de juros nos Estados Unidos acima daquilo que era esperado e os juros vão precisar ficar altos por mais tempo para controlar a inflação nos Estados Unidos. E também disse que estuda já acelerar a alta de juros já na próxima reunião que acontece no final desse mês. Isso calibrou as apostas do mercado que na próxima reunião os Estados Unidos possa ter aí uma alta de 0,5 ponto percentual na sua taxa de juros. Outra péssima notícia vinda dos Estados Unidos foi o colapso de dois bancos. O primeiro banco a entrar em colapso foi o Silvergate, que é um banco que tinha aí bastante exposição a criptomoedas. Logo depois dele foi o Silicon Valley, que é um banco aí conhecido por emprestar dinheiro principalmente a startups. Esses dois bancos entraram em colapso nos Estados Unidos essa semana, o que causou aí uma corrida de saques, principalmente nos bancos menores. As ações desses dois bancos despencaram em mais de 90% e o Silvergate encerrou as suas atividades esse final de semana, causando aí um grande prejuízo aos seus clientes. Até mesmo o payroll, que é a criação de vagas no setor urbano dos Estados Unidos, que veio acima do esperado, veio com a criação de 311 mil vagas, o que mostra pelo lado positivo que a economia norte-americana continua aquecida, acabou também trazendo aí temor aos investidores, que com o maior número de empregos, a economia americana continuando aquecida, a inflação tende a continuar alta, o que vai obrigar ao Banco Central norte-americano a elevar ainda mais a sua taxa de juros. Tudo isso levou as bolsas norte-americanas a despencarem essa semana. O S&P 500 caiu 4,77%, o Dow Jones caiu 4,63% e a Nasdaq caiu 5,16% essa semana. Falando agora do Brasil, a boa notícia veio por parte do Ministério da Fazenda. O ministro Fernando Haddad anunciou essa semana que o pacote do novo arcabouço fiscal já está pronto e agora vai ser encaminhado para outras pastas e, além disso, vai ser encaminhado ao presidente Lula. Simone Tebet, que se reuniu com Haddad para acertar aí os últimos pontos desse novo arcabouço fiscal, deu uma declaração essa semana que esse novo arcabouço fiscal ele vai agradar a todo mundo, inclusive ao mercado financeiro. Isso acabou animando o mercado aqui no Brasil e fez com que o impacto da crise lá nos Estados Unidos fosse menor aqui. Porém, a nossa inflação que saiu essa semana acabou assustando. O IPCA veio com uma alta de 0,84% no mês de fevereiro, puxado aí principalmente pelo reajuste das mensalidades escolares. No acumulado nos últimos 12 meses, o IPCA acumula uma alta de 5,60%. A alta prevista inicialmente era em torno de 0,77%, e como a inflação veio aí um pouco acima do esperado, a esperança de que o Banco Central já possa reduzir a taxa de juros já a partir da próxima reunião acabou se esvaziando um pouco. Mas mesmo assim ainda segue o otimismo, principalmente com a ideia de que o novo arcabouço fiscal pode ser apresentado aí antes da próxima reunião do Copom, o que pode influenciar aí na decisão do nosso Banco Central. Além disso, o vice-presidente e ministro do Comércio, Geraldo Alckmin, anunciou que a Câmara de Comércio Exterior zerou o imposto de importação de 6 produtos, entre eles aí folhas de alumínio, folhas de aço e aparelhos de pressão de pulso. A melhora no cenário político fez com que a nossa bolsa sofresse menos. Ela teve uma queda de 0,24% essa semana. Enquanto isso, o dólar também subiu um pouco, subiu 0,38%. Encerra essa semana cotado aos R$ 5,22. Já na renda fixa, o desempenho foi extremamente positivo. O DI para janeiro de 24
ele teve uma queda de 0,22 pontos base. Encerra essa semana cotado a 13,16%. Enquanto isso, o IMA geral teve uma alta de 0,72 pontos percentuais. Já os pré-fixados, medido pelo IRFM, encerra essa semana com uma alta de quase 1%, alta de 0,99 pontos percentuais. O medo de que os juros mais altos nos Estados Unidos possam causar uma recessão fez com que o barril de petróleo encerrasse essa semana em queda de 3,18%. O barril Brent, referência para a Petrobras, encerra cotado aos 82 dólares e 56 centavos. Falando agora um pouco da China, Xi Jinping foi reeleito presidente da China pelo Partido Comunista. Ele é eleito aí para o seu terceiro mandato. Além disso, a China publicou a sua meta de crescimento para esse ano, uma meta de 5%, o que é considerado uma meta até relativamente baixa para o país asiático. Mas considerando aí que o país está saindo da política de Covid-0, isso acabou animando os investidores e eles acreditam aí que a China possa ter até um crescimento acima dessa meta estabelecida. Essa perspectiva levou o minério de ferro a subir essa semana, uma alta de 1,17%, e a tonelada encerra cotado aos 137 dólares e 50 centavos. Já na Europa, Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, também deu declarações essa semana de que a Europa vai precisar elevar sua taxa básica de juros e também mantê-la alta por mais tempo para tentar conter a inflação. Por lá, a bolsa também sofreu. O Stoxx 600 encerra essa semana com uma queda de 2,47%. Aqui no Brasil, nós tivemos ainda a divulgação da criação das vagas de emprego do mês de fevereiro. Foram criadas aí pouco mais de 83 mil vagas de emprego com carteira assinada. Para a semana que vem, nós temos a divulgação da taxa de desemprego do Reino Unido. Além disso, vão ser divulgados índices de inflação nos Estados Unidos, na Argentina e no Canadá. Lá na Europa, nós temos a reunião do Banco Central Europeu, que vai decidir aí a sua nova taxa básica de juros. A expectativa é de uma alta de 0,5 ponto percentual. Lembrando que a Austrália também aumentou sua taxa básica de juros essa semana, uma alta de 0,25 ponto percentual. A nova taxa básica de juros por lá é de 3,60. Aqui no Brasil, fica a expectativa pela divulgação do novo arcabouço fiscal e seu envio para o Congresso Nacional. Muito obrigado e até a próxima semana.